pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula referente à hematologia, essa playlist que estamos falando só sobre o sangue. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas, se inscreve aqui no canal, galera, também para você participar da nossa comunidade aqui no YouTube, sempre trazendo conteúdos gratuitos para democratizar o ensino, é óbvio. Então, vamos ao que interessa. Hoje vamos falar sobre anemia normocítica. Olha só, primeiro, o que a gente tem que saber sobre essa tal anemia normocítica? De início, quando a gente fala de normocítico, microcítico, macrocítico, como a gente já falou nos outros vídeos, nós temos como referência o VCM. Você lembra o que é VCM? Se não sabe, eu vou lembrar. VCM é o volume corpuscular médio. Isso quando nós falamos de hemácia. E o que é esse tal de volume corpuscular médio? Isso é o tamanho da hemácia. Ou seja, esse VCM é um exame de laboratório que vai me indicar qual o tamanho dessa hemácia. Se é o tamanho normal, se está um tamanho anômalo. Então, qual é a referência que eu tenho? Eu sei que o VCM normal, ou seja, o tamanho normal de uma hemácia, vai ser entre 80 e 100 centilitros. Se eu tenho uma hemácia com um tamanho menor que 80 centilitros, eu tenho o que eu chamo de uma anemia microcítica, que a gente já viu em vídeos anteriores. Quando a gente tem um VCM, ou seja, o tamanho da hemácia, maior que 100, eu vou ter um que a gente chama de anemia macrocítica. Agora, se eu tenho uma anemia, nesse caso aqui que a gente está falando de anemia, entre onde a hemácia, o tamanho dessa hemácia, o VCM dela, vai estar entre 80 e 100, ou seja, ela está com o tamanho normal, ela está com o seu VCM normal, porém é uma anemia. Então eu digo que essa anemia é normocítica. Por quê? Porque apesar de existir uma anemia ali, eu vou ter o tamanho dessa hemácia normal, ou seja, entre 80 e 100 centilitros. Ela não vai estar grandona nem pequenininha, vai estar no seu tamanho normal. Porém, por alguma ocasião, por algum fato que a gente vai ver agora, vai ter uma anemia nesse paciente. Galera, agora, o principal, o que levaria a uma anemia normocítica? Já que a gente sabe que o VCM, ou seja, o tamanho da hemácia, é normal. O que causa, então? Primeiro ponto, pode ser várias causas, mas o primeiro que a gente vai citar são as doenças renais crônicas. Agora pensa comigo, por que doença renal crônica levaria a uma anemia? Nesse caso, uma anemia normocítica. Você lembra que nós temos ali a eritropoetina, que é produzida por quem? Pelos rins. Então, se eu tenho um comprometimento desse rim, eu vou ter também o comprometimento da liberação dessa substância, a eritropoetina. Então, galera, lembre-se, quando a gente fala de uma doença renal crônica, a gente já associa de primeira que vai ter a falta da eritropoetina. E claro, galera, a gente tem que saber que além dessa falta da eritropoetina, um paciente que tem essa diálise constante, ele também vai ter uma perda do ácido fólico, que tem certa importância numa causa possível de anemia. Agora, o que a gente faz para ajudar esse paciente? Primeiro, se ele tem uma hemoglobina, a gente acaba vendo a hemoglobina, e está abaixo de 10,5 gramas por decilitro, aí a gente tem que entrar em ação. Vamos administrar o quê? A eritropoetina, já que esse rim não está conseguindo liberar, produzir, administra essa eritropoetina e dessa forma a gente vai conseguir ali suprir essa falta, essa deficiência dessa substância. E a gente vai administrar subcutâneo cerca de 80 a 120. Isso 3 vezes por semana. Outro ponto que a gente tem que saber é que nem todo paciente com uma doença renal crônica, ele vai ter uma anemia. Claro, cerca de 50% a gente pode chutar ali que esse paciente vai ter uma anemia. Exatamente pela diálise que a gente falou que, de certa forma, vai ter uma perda desse ácido fólico, o comprometimento desse rim,
com a perda da eritropoetina, mas nem todos terão anemia. Então a gente vai ter que fazer uma análise profunda para saber o que está acontecendo realmente, se ele tem ou não esse problema de uma anemia. Então a gente falou da doença renal crônica. Outro problema que pode levar a uma anemia normocítica seria relacionado agora a um problema na medula óssea, onde a gente teria uma anemia aplásica. Isso levaria a uma pancitopenia. O que seria isso? Seria uma redução considerável ali nos números de hemácia, dos leucócitos, das plaquetas. Então ocorre uma queda da concentração no sangue dessas células que a gente está falando, das hemácias, dos leucócitos, exatamente por essa anemia aplásica e essa pancitopenia. Agora, cerca de 50% dos casos é idiopáticos. Outra porcentagem pode ser por problemas congênitos. Por exemplo, a gente fala aí anemia de Fanconi. Então, além de alguns serem idiopáticos, outros serem congênitos, como essa anemia de Fanconi, a gente ainda pode ainda ter alguns casos que são ocasionados. Ocasionados pelo quê? Pode ser por uso de algumas substâncias, alguns medicamentos, como o benzeno, também pode levar a isso. Até mesmo a quimioterapia, ou seja, um paciente que está ali com algum câncer, algum tumor, isso levaria ao uso dessa quimioterapia, esses fármacos, levar a essa deficiência, essa anemia aplásica, que comprometeria ou fazeria ali uma redução da medula óssea na produção dessas células sanguíneas. Outro ponto também é o uso do clorafenicol. Então, além desse benzeno, quimioterapia, clorafenicol, pacientes com hepatite e até mesmo contato com o parvovírus. Então, galera, todas essas substâncias e também o vírus que a gente falou aqui, pode sim induzir a essa anemia aplásica, né? Esse comprometimento dessa medula óssea. E claro, se eu comprometo essa medula óssea, eu vou ter uma redução na produção dessas células sanguíneas. Até porque é ali que é o berço, é ali que surgem essas células. E o que eu faço para tratar o paciente? Primeiro, se é algo ocasionado, né, tem uma causa, eu retiro esse agente. Por exemplo, clorafenicol que a gente falou, ou quimioterápico. Então, galera, retira essa substância que está ali ocasionando esse problema. Eu só vou fazer transfusão sanguínea se for muito necessário. Então, não é toda hora ali que eu vou estar fazendo essa transfusão. E claro, o tratamento definitivo desse problema aí seria o transplante de células tronco hematopoéticas. Seria ali o que resolveria definitivamente esse problema. Mas também eu posso administrar nesse paciente uma globulina com ciclosporina para tentar ali ajudar de certa forma. Eu não vou encher esse paciente de granuloquine para ver se a medula reage. Eu não devo fazer isso. E lembre-se, os transplantes aí, a transfusão sanguínea, na verdade, ela só é realizada quando é realmente necessário. E um ponto final nesse problema seria o transplante dessas células tronco hematopoéticas. E claro, galera, além desse problema que a gente falou, dessa anemia aplásica com pancitopenia, a gente também pode ter um problema nessa medula óssea de forma ocupacional, como uma mielofitise, onde células ali, de certa forma cancerígenas, um processo de leucemia, faria com que ocorresse um crescimento de células, uma massa de células ali anômalas que prejudicariam a produção de células sanguíneas nessa medula óssea. Até uma mielofibrose, uma mielodisplasia. Então, esses problemas, onde forma-se essa massa de células dentro dessa medula óssea, ela acaba comprometendo essa medula e ela já não consegue fazer a sua função, que é produzir essas células sanguíneas. Então, galera, tanto problemas de doenças renais crônicas, como a gente já falou, que vai ter essa perda da eritropoetina, também compromete ali a diálise, esse ácido fólico, tudo isso leva a uma anemia.
anemia normocítica, mas também esses problemas que comprometem a medula óssea na sua produção das células sanguíneas. Então, esses dois problemas podem sim levar a esse comprometimento e levar à anemia normocítica. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar os nossos estudos referente à hematologia ou o nosso estudo do sangue. Valeu?